Nós vamos dar início agora ao nosso debate. Eu reitero aqui a todos que as perguntas devem ser feitas ao microfone. Nossas recepcionistas estão com os microfones aqui, basta levantar a mão e, mais uma vez, dar o nome da empresa e a quem direciona a pergunta. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para iniciarmos esse nosso debate. Eu queria encaminhar ao deputado Reginaldo Lopes. Reginaldo, deputado, nós estamos aqui com a ideia sempre do imposto único. Ao mesmo tempo, já começa a se falar em 5 alíquotas, quer dizer, a gente teria uma alíquota geral, uma alíquota de equilíbrio para setores sensíveis de educação, saúde, etc. Teria uma alíquota zero para setores isentos, uma alíquota para o simples. Já não é muita alíquota para um imposto que ia ser único, não, esse IVA? Olha, se a gente falar assim, do ponto de vista teórico do IVA, ter uma alíquota única é perfeito, do ponto de vista da judicialização e da segurança jurídica, que ninguém vai questionar mais, né, o imposto sobre consumo. Mas ele não é, na minha opinião, né, o relator está aqui, é difícil, num país da dimensão de um continente como o Brasil e do sistema que nós temos atualmente, sair desta confusão de 460 mil normas para uma única alíquota. Então, eu reconheço que é quase impossível. Do ponto de vista da teoria e dos IVAs do século XXI, vamos dizer que tem o IVA do século passado e o IVA do século XXI. Do ponto de vista da teoria, se a gente não tivesse desconfiança federativa, é evidente que melhora o IVA único. Como nós temos desconfiança federativa, eu também acabo tendo uma opção pelo IVA dual, né, para a gente romper essa desconfiança, mas, evidente, numa única, o mais importante, numa única legislação, né? Porque se for para IVA dual com 2 legislações, então vamos parar essa reforma. Então, mas eu acho assim, a gente teria que ter um pacto entre nós, um acordo, para todos ganharem. E aí, o que eu cheguei a falar numa entrevista? Que esses setores, levantados aqui até pelo senador, educação, é evidente, porque se a cadeia curta aplica a alíquota, aí sim pode ter aumento de preço. Quando a cadeia é meio, repassa. Então, é evidente, senador, que a educação, eu reconheço que se a alíquota for de 25%, teremos impacto. O Brasil não é um país que universalizou esse direito. Dos 50 milhões de estudantes, 16 milhões estão na rede privada. Então, eu não quero aumentar para 16 milhões, né, para uma mãe pobre que paga lá num bairro pobre uma creche de R$200. É que a gente poderia cobrar o alíquota e devolver o dinheiro para ela também. Mas a gente também está desconfiando do cashback. Então, vamos não fazer. Mas a educação paga 11,8 se aplicar. Eu falei 11,8, senador. É quando você aplica, na verdade, o conceito IVA no que paga hoje. Então, paga 8 mesmo, o senhor está certo, mas aplicando o IVA vai para 12. Então, eu tenho falado que, ao invés de fazer uma alíquota para a educação, uma alíquota para a saúde, uma alíquota para o transporte de carga, uma alíquota para o transporte coletivo, uma alíquota para os produtos agro da indústria de cadeia curta, a gente devia fazer um acordo com uma alíquota de equilíbrio, na minha opinião. Alguém ganha, alguém perde, faz transição de 6 anos, não tem impacto no preço, e a gente busca uma alíquota de equilíbrio. Já pensou sair dessa confusão inteira com 2 alíquotas, ou 3, né, porque o 0 é uma alíquota, porque ao invés de isenção vamos 0 para não romper o princípio da não cumulatividade plena, a gente vai para uma alíquota de equilíbrio com todos esses setores e vai para a alíquota padrão. O super simples é uma alíquota. Eu brinquei, porque o Rabelo, né, eu li todos os seus 5 artigos, e ele fala que tinha que ter umas 5 alíquotas. Aí eu liguei para o Fernando Rodrigues e falei assim, nós temos 5 alíquotas, a proposta nossa. Tem uma alíquota padrão, 1. Tem a alíquota de equilíbrio que eu estou propondo, 2. Tem a alíquota 0, 3. Tem o IVA seletivo, 4, né? Porque não é. Quando o pessoal fala, mas tabaco, sei o quê, cachaça, vai diminuir? Não, vai ter imposto seletivo, gente. Vamos ser bem honestos aqui, não vira fake news. Né? E depois você tem a alíquota do super simples, que, na minha opinião, se a gente tivesse coragem de debater a política mesmo, o super simples deveria virar um IVA reduzido. Mas a gente não tem coragem, vira tudo fake news. O deputado Reginaldo Lopes propôs acabar com o super simples. Não estou falando nada disso. Vamos ser bem claro e objetivo. Eu estou dizendo como super simples é uma IVA reduzido. Não é isso? Né? Então, e o super simples vai chegar à conclusão, se for cadeia meio, que é melhor o IVA, para acreditar, as pessoas do super simples. Vão chegar à conclusão que é melhor, o IVA, é lógico, se a cadeia for final, é melhor ficar no super simples. Né? Esta é a prática, ele vai poder ter essa opção. Então, é isso. Eu acho que não. É o Brasil. É o nosso tamanho, a nossa diversidade. Eu acho que é importante. Eu falo o seguinte, meu amigo João. Se a gente fizer uma alíquota de equilíbrio, se essa alíquota de equilíbrio for muito distante da alíquota padrão para produtos da cesta básica ou para a educação, a gente não tem como fazer o cashback.
Se a gente ficar um pouco mais próximo, a gente pode fazer o cashback. E eu volto a dizer, cashback é uma boa educação fiscal para o nosso povo mais simples. Obrigado, deputado. Eu queria passar aqui a palavra para o meu co-parceiro aqui na moderação, o Gianetti, para uma pergunta dele também, por favor. Obrigado. Quero contar rapidamente um caso aqui para vocês que me ocorreu aí por volta de 2014 e que me vem à memória toda vez que eu falo de estrutura tributária. Certa vez eu fui convidado pela Receita Federal, eu era diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, e os auditores da Receita Federal me convidaram para ir aqui na sede da Receita em São Paulo. Eu não sabia direito por quê, fui até meio preocupado, né? Será que fiz alguma coisa errada, né? A gente sempre vai com medo na Receita, né? Chego lá, tem uma mesa com uns 30 auditores fiscais, chefes aí de delegacias da Receita Federal em vários pontos do país e tal. E eles fizeram uma pergunta para mim e disseram assim: doutor Gianetti, nós estamos querendo aqui ouvir uma opinião muito sincera sua. O que o senhor acha da questão tributária, o que mais incomoda a questão tributária no país? Falei assim, olha, tem duas, se eu tivesse que escolher 2 pontos que eu acho que são assim, absurdos, é a tributação de investimento e a tributação de exportação. Poderia ter uma lista de 30 pontos, mas esses 2 assim, me incomodavam muito. E por quê? Vou contar também rapidamente um caso que eu fiquei humilhado como brasileiro. Eu fiquei assim, indignado. Uma grande multinacional, respeitada, uma planta aqui no interior de São Paulo, enorme, teve autorização da sua matriz para exportar para o mundo inteiro, quando o Brasil estava em recessão e com desemprego. E eles chegaram e falaram, olha, nós queremos fazer então um projeto de exportação de $1,5 bilhão, empregar 2.500 pessoas, e vamos ver como é que a gente monta esse negócio, queremos contratar o senhor para fazer o nosso modelo de exportação. Eu montei as planilhas para ele, demorou algumas semanas, montei a planilha, e tinha uma linha lá que era Value Added Tax Accumulated, em inglês, porque era uma empresa americana, que era o ICMS acumulado. Em 5 anos daquela planilha, tinha mais de R$1 bilhão de crédito de ICMS acumulado, porque eles compravam os insumos tributados, iam exportar 70%, 80% da produção, e aquilo acumulava. Aí o cara me ligou dos Estados Unidos, o chairman da empresa, lá, o CEO. Mas, Mr. Gianetti, qual é a garantia que eu vou receber isso? Desculpe aqui o secretário de Fazenda, ele falou, não tem garantia nenhuma. Paga se quiser e quando quiser. E tem correção monetária e juro? Não, não tem. 0. O dinheiro vai deteriorando. E terceiro, tem jeito de a gente compensar isso e receber em dinheiro? Falei, olha, é o que todos tentam, mas poucos conseguem. Tem mais de R$70 bilhões de créditos acumulados na mão dos exportadores hoje. E eu pergunto, o Congresso, na hora que analisa a reforma tributária, como é que vai resolver esses esqueletos do passado? Isso está na conta de vocês? Queria, talvez, o deputado Aguinaldo Ribeiro, depois Reginaldo Lopes, se quiserem também, e o senador também, se quiser responder, porque acredito que você também tenha sido exportador, senador. Sabe do que eu estou falando, né? O senador vai... Isso está um jogo de empurra-empurra aqui. Não, você falou que é exportador, eu respeito aqui a precedência do nosso senador. Primeiro eu queria... Antes de chegar na sua, eu quero aproveitar aqui para dizer só uma coisa que o senador colocou, e eu, com todo respeito, queria separar de forma veemente aqui. Essa reforma não é do PT. Essa reforma é do Parlamento Brasileiro, inclusive começou no governo Bolsonaro. O que foi apresentado foi de 19. E a proposta, que não é do governo, e nem é de... A 110 é do Raul, do Paraná, que apresentou, era 293. Portanto, as propostas que tramitam hoje no Parlamento Brasileiro não pertencem a governos, pertencem ao Estado brasileiro. Porque Vossa Excelência falou aqui que isso é o Haddad, não é. Estou só querendo aqui delimitar que o que foi concebido no Parlamento, as propostas que foram concebidas no Parlamento. Acho que isso é importante. Eu estou
aqui só para marcar uma posição. E ela é estrutural. Elas são estruturais. Nós estamos trabalhando de maneira estrutural. A gente pode divergir no mérito, pode divergir em qualquer coisa, né? Mas acho que essa é uma construção do parlamento. E é por isso que ela será aprovada, senador. Porque ela é uma construção do parlamento brasileiro. E é o parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que vai fazer o debate e vai fazer a melhor construção. Porque eu não acredito que o parlamento brasileiro possa negar ao povo brasileiro, num momento tão importante como hoje, o parlamento vai faltar ao país, no momento em que ele precisa reformar o seu sistema tributário. Eu tenho a convicção que será aprovado por conta disso. Agora, será uma construção. E eu vi a PEC do príncipe Dom Leão de Bragança, o deputado Felipe, Luiz Felipe. Nós vamos ouvir. O relator tem que estar aberto a tudo, porque a gente tem que ouvir e construir o que for melhor para o país. Eu acho que é isso. O que eu acho que a gente não pode ter num momento de discussão de reforma, primeiro, é deixar que vaidade possa estar acima do interesse público, né? Porque, às vezes, o cara quer impor a sua reforma. Então, para mim, a melhor reforma é a reforma que atende o interesse do povo brasileiro, de cada um de nós, né? Que seja neutra, que desonere a produção. Eu estou 100% com o Janete. A gente não pode ter uma reforma tributária que traga custo para a produção. Nós já somos onerados demais no nosso país. Precisa acabar com isso. Imposto, a gente não tem que perder tempo calculando imposto nesse país, não. A gente perde tempo e gasta dinheiro para calcular e depois ainda fica na dúvida e na insegurança se não vai ser multado e vai ser acionado judicialmente por conta do imposto que você já pagou lá atrás. Essa insegurança que a gente está vivendo. Isso está no custo Brasil. Então, a gente precisa fazer uma reforma ousada. A gente não precisa de uma reforma simples. Simples cada um faz. Para fazer CBS, o governo federal junta. Não precisa de reforma constitucional, não. Agora, se a gente não combater cumulatividade, não combater o que tiver de combater, eu acho que nós, como parlamentares, e a sociedade toda aqui, a gente vai estar negando ao Brasil, num momento importante do nosso país, o que ele precisa, que são promover essas reformas estruturantes. Por isso que eu falei em espírito público. A gente tem que deixar o umbigo da gente de lado. A gente tem que estar pensando no vizinho. A gente não pode estar pensando em prefeitura de João Pessoa, nem de São Paulo, nem governo de Amapá, nem de Goiás, nem de São Paulo, nem nada, não. A gente tem que estar pensando todos juntos, numa estrutura federativa, colaborativa. Porque as pessoas vão passar, meus amigos, minhas amigas. Todos nós passamos. Agora, a gente tem a oportunidade de construir uma estrutura que ajude o nosso país e que a gente, nós aqui, que somos a elite desse país, a gente possa deixar de ter vergonha de ter um país com tanta desigualdade que a gente tem, que é o nosso país, com tanta miséria, um país tão rico, mas, ao mesmo tempo, tão pobre. Eu acho que isso é que a gente tem que mudar. Eu vou voltar, desculpa o parênteses. Não, obrigado, deputado. Então, Eu vou pedir. Já me livrei da resposta do Janete. Mas eu queria mudar um pouco aqui a dinâmica, é o seguinte. A gente está com um tempo realmente muito curto. Eu queria ver umas duas perguntas aqui da plateia também. Só uma observação sua. Me dá pois não, senador. Pois não. Por favor, deputado, e a seguir Aguinaldo, a gente vai... Em nenhum momento eu disse que essa reforma é do PT. Aliás, eu passei os últimos 2 anos discutindo essa reforma e o PT não estava no governo. Eu não seria tão irracional de dizer uma coisa dessa. O que eu disse é que o ministro Fernando Haddad contratou Bernardo Api para ser o secretário executivo para a reforma tributária. E isso é um fato, está na imprensa. Ao fazer isso, para mim, ele colocou um outdoor bem grande na frente do Ministério. O governo apoia a PEC 45. Mas ela não é. Ela vai ser do parlamento, mas ela tem o apoio desse governo. Isso me parece evidente. Outra coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte: tem que ser a reforma do parlamento, sempre, qualquer que seja o governo, o parlamento vai ter que aprovar. E nós estamos tentando, como parlamentares, dar contribuições, por isso eu propus a 46, que é menos ambiciosa que as outras, mas é uma simplificação que todo mundo entende e que compatibiliza um pouco. Por que não sai até hoje, deputado, os dois deputados, por que não saiu até hoje?
Você transfere carga tributária da indústria para serviço, ou da indústria para agricultura, ou transfere carga tributária de banco para outros setores, ou você tira autonomia de estados e de municípios, é claro que não anda, mas todos nós queremos. O diabo é descobrir qual é essa reforma, né? E Senador, para isso eu quero números. obrigado. Vamos dar chance aqui à nossa plateia para poder também se manifestar. Quem tiver interessado em fazer alguma pergunta, a levantar a mão. Um minutinho, Janete. Assim, eu acho que a PEC prevê, sim, tratamento dos créditos acumulados, como também prevê a transição dos incentivos fiscais. Nós estamos aqui para dar segurança jurídica à reforma tributária. Ela não pode iniciar criando passivos e não responder essas perguntas. Então, primeiro, há compromisso, sim, de tratar, seja com título de dívida pública, vamos olhar o mecanismo de garantir um prazo de 20 anos, evidente, tem que ter um prazo, porque os estados também acumulam muito crédito, não teria como restituir esses créditos imediatos. O governo federal também créditos na exportação, mas nós queremos, evidente, a reforma tem que devolver esses créditos. E eu acho que isso vai virar securitização e nós vamos bombar de investimento em economia no curto prazo, mesmo antes da reforma começar a sua transição e a sua consolidação. Isso vai ser muito bom para o setor produtivo, né? Então é isso. Tanto os incentivos fiscais onerosos, industriais, serão compensados pelo Fundo de Desenvolvimento Regional, como também os créditos terão que ser todos restituídos e não permitir mais acumulação. Tem que se devolver pelo Conselho Interfederativo do IVA, dual ou não dual, imediatamente para o seu dono, que é assim que nós vamos fazer um sistema com credibilidade. Recado dado, obrigado, deputado. Aqui na nossa plateia, alguém quer fazer alguma pergunta, levantar a mão? Nós temos aqui, por favor, se identifique com o nome da empresa e a quem dirige a pergunta, por favor. Bom dia a todos, eu agradeço o convite do governador Dória e, se ele me convidou, ele pensou no municipalismo. A pergunta, deputado, que eu faço ao senhor, deputado Aguinaldo, o pacto federativo, ele não teria que vir antes da reforma tributária? Eu me imagino dentro de uma Câmara Municipal, a gente fazer o regimento interno sem pensar na atualização da lei orgânica. O pacto não tem que vir antes, porque no passado foram criados obrigações que, na verdade, tinham o codinome de contribuições, para não dar ao município aquilo que lhe é de direito. Como é que fica o município nisso tudo? Sebastião Miziara, presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo e presidente do Fórum de Vereadores Estaduais do Brasil. Obrigado, Sebastião. Eu acho que o Pacto Federativo, na verdade, a gente começa discutindo agora. Nós estamos discutindo, de certa forma, o Pacto Federativo. No mundo ideal, se a gente fosse falar no mundo ideal, como é que a gente vota a reforma tributária? Primeiro, vamos reformar o Estado brasileiro. A reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, para a gente adequar a carga tributária, baixar essa carga tributária, que é alta, né? Seria o mundo ideal. No mundo da política, a gente não tem essa possibilidade de controlar isso, né? Então, por exemplo, nós temos uma proposta de reforma administrativa que foi enviada que não se conseguiu avançar. Então, nesse momento, eu acho que a reforma tributária ela é uma pauta importante que eu acho que vai trazer luzes, porque quando a gente fala de transparência também, a gente hoje é cultura nossa, a gente hoje não sabe quanto paga de imposto. Você paga por dentro no nosso país, a base de cálculo fazendo parte o imposto fazendo parte da base de cálculo do imposto. Está aí agora. Os tribunais superiores estão decidindo, né? Toda semana tem decisão sobre questão de base de cálculo, porque é essa insegurança que a gente tem. Então, eu acho que esse momento agora que nós estamos vivendo é a oportunidade da gente construir isso. E nisso nós também é importante dizer outra coisa. Nós não estamos, nem poderíamos, né, mexer primeiro com a autonomia dos entes federados. Nós estamos salvaguardando a autonomia dos entes federados. Ninguém iria fazer isso sem salvaguardar essa autonomia dos entes. Tanto que cada ente tem a autonomia de, inclusive, mexer nas suas alíquotas, né? O que nós estamos falando aqui é de uma colaboração federativa, né, que vai se encaminhando para aquilo que a gente está discutindo aqui. Uma sociedade que seja mais justa, que a gente promova a justiça tributária. E acho que com o que nós estamos fazendo, nós vamos revelar cada vez mais à sociedade
o quanto ela paga de imposto, que hoje o brasileiro não sabe na tributação do consumo quanto ele paga, né? Está lá embutido no preço, com altos resíduos, e a partir daí você vai cada vez mais o cidadão cobrar. E aí eu concordo, é uma outra discussão aqui que a gente poderia iniciar, né, senador Oriol Visto? Como aliás, a Casa da Federação é o Senado Federal. Então, é ali que você deveria, por exemplo, rediscutir as atribuições, né, de cada ente federado, também as receitas, né, desses entes para fazer frente a essas atribuições. Eu acho que isso é um passo importante e eu acho que o Brasil, na sequência, não tem como fugir dessa discussão. Eu estava comentando ontem, a gente fala, por exemplo, saúde aqui, todo mundo cuida do município, cuida do Estado e cuida da União. E, no final, o cidadão não sabe a quem se dirige, né, no final das contas. Educação é a mesma coisa, a gente tem modelos que foram elaborados que talvez precisem ser rediscutidos. E eu acho que serão, porque cada vez mais, isso aí é o papel do cidadão, cada vez mais exigir clareza nisso, que o nosso patrão, no final das contas, é o cidadão. E essa discussão está cada vez mais próxima, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas acho que essa reforma tributária sem dúvida nenhuma, nós já estamos discutindo aqui, quando os entes federados começam a fazer essa discussão, não deixa de ser já um início, né, ainda que um embrião de uma discussão sobre o Pacto Federativo. Deputado, obrigado. Eu tenho aqui duas perguntas para a gente fazer ainda nesse painel. Uma primeira da Renata Elaine Silva Rissetti Marques, aliás, minha xará, responsável pelo curso de Direito Tributário da EDP. Por favor, Renata, um microfone. Bom dia a todas. A minha pergunta vai nessa linha para o deputado Aguinaldo, vai na linha do Pacto Federativo, porque eu, como estou na academia, coordeno o curso de pós-graduação em Direito Tributário, e a gente percebe que na academia esse é um assunto muito recorrente com a questão do Pacto Federativo. Eu acho que é um problema que será enfrentado na frente, caso a proposta seja aprovada, que é realmente retirar dos municípios e dos estados, né, essa possibilidade da criação das maiores fontes de arrecadação, que o ICMS representa para os estados, assim como o ISS para os municípios. E aí, pegando o gancho até do painel anterior, do governador Caiado, ele deixou bem claro, falou, mas vamos ser meros ordenadores, vamos receber uma mesada para fazer isso, e realmente acaba retirando esse papel que o Pacto Federativo dá essa autonomia entre todas à financeira. Então, o que se percebe, e essa discussão na academia é muito forte, sempre que participo desses congressos aí acadêmicos, isso sempre é recorrente, existe um forte linha aí nesse sentido de que vai ferir o Pacto Federativo. Então, como, né, o deputado falou, ainda está aí, né, refazendo, redesenhando isso, eu acho que tem que se pensar nisso, porque é um problema que vai ser enfrentado, e eu queria ouvir um pouquinho do deputado sobre isso. Muito obrigada. Não se tira o Pacto Federativo, é só uma questão de... No IVA, quando você traz a tributação para o destino, você elimina o incentivo fiscal. Ponto. O que hoje você tem é que você divide, porque eu estou cheio de autoridade que entende muito mais do que isso. O secretário de Fazenda que conhece isso no dia a dia. Então, no IVA, quando você... Aliás, nós começamos já a fazer no ISS, bom dizer. No ISS, nós está lá aprovado, está lá... Não sei se foi uma medida do Supremo que segurou o PLP 175, que trata sobre o ISSQN, que é exatamente o Imposto sobre Serviço no destino. A mesma coisa. Por exemplo, cartão de crédito que você compra na cidade e está contribuindo na empresa hoje sediada em outro lugar. Por exemplo, aqui em Barueri tem uma empresa de cartão de crédito, o sujeito compra no interior do Nordeste, né? E esse imposto fica aqui. Nós já votamos no Congresso Nacional, já aprovamos, está lá suspenso no STF, essa decisão, já colocando para o destino. Então, a tributação do destino, me parece que é pelo menos dentro do Concefaz, que nós estamos discutindo há 3 anos essa questão, eu acho que esse é um ponto que está de consenso. Né? É um ponto de consenso. E, ao tributar no destino, você elimina a questão da guerra fiscal. Porque aí tem uma lógica de... A gente tem que entender... É meio disruptivo o IVA para o ICM, que era um IVA. Tá? Se for ler
na Constituição, o ICM era concebido originalmente para ser um IVA, porque ele pecou e se desvirtuou, né? E seguiu outro caminho. Mas, se ele tivesse obedecido, né, os mandamentos, ele estava hoje, talvez, candidato a entrar no paraíso. É uma ovelha negra do IVA, né? Ele é uma ovelha negra do IVA. Então, fundamentalmente é isso. Quando não se retira em nenhum texto constitucional a autonomia dos estados e nem dos municípios. O que você está fazendo é harmonizando o imposto, respeitando a autonomia. Tanto que o governador e o prefeito que quiser aumentar ou abaixar, ele vai ter autonomia para fazer. O que vai se dar na PEC é uma alíquota de referência. Tá certo? Agora, a gente tem outros temas para enfrentar, que aí eu, por exemplo, no caso dos estados, que nós não podemos acabar, por exemplo, eu sou do Nordeste. E o imposto passou a ser, e é importante a gente dizer aqui, gente, uma coisa que aqui foi falada. Desculpa, mas é porque... Deputado, eu vou pedir para ir... É porque essa discussão, tem mais uma quando me chamar sobre imposto, a gente vai ter que fazer uns painéis só, gente. Porque é mais... né, gente? Mas eu vou encerrar. Só porque eu acho que é importante. Na relação com os estados, tudo, nós vamos precisar ter instrumentos para substituir isso. Porque o que acaba isso não é a PEC ferindo a autonomia. O que acaba é a cobrança no destino, que é o conceito de IVA. Ponto. E esse ponto aí nós temos que achar, e temos, nós vamos, no momento oportuno, discutir, nós estamos discutindo com os governadores, que é um instrumento exatamente para que os estados possam promover desenvolvimento dos seus estados, desenvolvimento industrial, desenvolvimento da cidade de tecnologia, econômico, com esse instrumento. Mas financiado com clareza e sendo um instrumento importante também para se manter a competitividade dos estados. E aí é importante, nesse sistema que nós estamos propondo, se dar segurança, porque, por exemplo, não vou dizer aqui o nome, lógico, mas já se teve estado que teve problema em transferência de FPM. Né? Os estados não conseguiram transferir IPVA. Né? Um estado não paga para o outro. Às vezes nós já tivemos problema na federação. E esse sistema ele protege a todos. Muito obrigado aí pela sua compreensão. Nós temos realmente um tema que sempre anima as conversas aqui, mas temos aqui uma última pergunta para ser feita. Pode ser também uma provocação do Antônio Sabre Nasser Filho, presidente do Conselho de Administração da ABMED. Por favor, Antônio Sabre, com você a palavra. Muito bom dia a todos. Obrigado pela possibilidade. Meu nome é Antônio Nasser, sou presidente do Conselho de Administração da ABMED e presidente da empresa Baxter Hospitalar para a América Latina. Então, vou puxar um pouco o assunto para a área da saúde. E assim como os colegas de alimentos e supermercados, a gente sente uma dor parecida. Saúde é um tema essencial para a população, é um direito garantido na Constituição, e o setor gera emprego, gera renda. Temos inúmeras fábricas aqui, mas a gente vê uma desindustrialização nos últimos anos, bastante importante. Sobre a reforma tributária, 2 pontos. O primeiro, se nós seguirmos os países da OCDE, a tributação para o setor de saúde ela é diferenciada. Então, isso poderia ser analisado. E um segundo ponto, sobre a tributação na saúde, eu diria que governador João Dória, eu me perdi um pouco no raciocínio, mas eu volto para a OCDE. Esse é um ponto importante para nós. Existe uma tributação diferenciada. E o segundo ponto que eu queria lembrar, obviamente, é que já existe hoje uma tributação diferenciada para a saúde, mas é por meio de penduricalhos. A gente tem aí isenções fiscais, uma tributação diferenciada, dependendo de como cada setor negocia com as entidades governamentais, quer seja federais, estaduais ou municipais. Então, com esse contexto todo, para o texto da emenda constitucional, é previsto algum tipo de tratamento especial para o setor da saúde, que foi esteve em muita evidência durante o período da pandemia e, obviamente, isso levou
a necessidade de mais investimentos e também uma maior preocupação para a população brasileira? Muito obrigado, deputado. Bom, rapidamente. Quanto é o tempo? Obrigado. Agora eu vou respeitar. Já estou... Eu matei meu No tempo. máximo 2 minutos. Se puder ser menos, melhor. É o seguinte, primeiro, a tributação no consumo, a gente tributa, como foi dito aqui, o consumidor final. Então, ele é neutro ao longo da cadeia e tributa o consumidor final. A gente não vai fazer aqui uma reforma que você onere produção, que traga problema para ninguém. Nós estamos construindo um texto que seja responsável e que possibilite o nosso país crescer. Então, eu acho que está todo mundo com medo, porque é novo também, e também ainda não está claro, eu concordo, a gente não está com o texto posto, que é o que a gente está construindo. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que estamos levando em conta as especificidades de cada setor, conversando com cada um. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter o apoio desses setores, porque nós vamos trabalhar para construir. Não é a solução para o setor, é a solução para o país, minha gente. Esse é o conceito dessa reforma. Que, óbvio, para que isso funcione, esses setores têm que ser desonerados, que é o que a gente estava tratando aqui. Né? Então, agora é bom sempre lembrar, que aí, e vou encerrar, quando a gente fala, por exemplo, você falou em benefício, então, benefício tem benefício bom e tem benefício ruim. O que aconteceu no Brasil é que a gente não sabe mais como esses benefícios foram dados. Né? Tem benefício bom, tem benefício fiscal que é bom, e tem muito benefício que é ruim. Não se fez, talvez, a avaliação disso. Agora, é bom lembrar que tudo que a gente fizer, e para encerrar, numa reforma como essa, se você começa a dar isenção e benefício e diferenciação e tratamentos diferentes, todo mundo paga a conta, que a conta quem paga é o consumidor. Então, é uma decisão nossa, que nós vamos tomar. Né? E vamos tomar em conjunto com a responsabilidade, pode ter certeza. Se uma coisa que eu estou estudando e estou cada vez mais convencido durante esses 5 anos, é que a gente tem que fazer a reforma com responsabilidade, com segurança jurídica, para você não permitir, né, que... E vai ter, não se preocupe não, que tributarista vai ter... Sempre você vai ter discussão, né, sobre temas tributários. Né? Agora, nós precisamos de uma legislação simples que traga essa segurança, e nós não vamos querer, num país que a gente ainda tem muito déficit de saúde, embora se gaste muito com saúde no país, no nosso orçamento, é uma questão de gasto, que a gente tem que qualidade do gasto, nós não vamos impor isso para o cidadão, o consumidor, que consome os serviços de saúde, de educação e outros serviços que aqui já foram ditos.